Bonjour, la paix du Seigneur à tous. Bom dia com a paz do Senhor a todos. Nous sommes sur le plateau Nós estamos na emissão, d'émission Renaissance. a emissão Renascer. Amen. Amém? Nous allons partager ensemble Nós vamos aujourd'hui, dividir hoje, ensemble, juntos, cet moment esse momento pour comprendre certaines choses. para compreender coisas. Le thème d'aujourd'hui O título hoje est é Pourquoi Por que la sanctification? a santidade? Pourquoi être sanctifié? Para que ser santificado? Voilà le thème d'aujourd'hui. Aqui está o tema Et de nous hoje. allons développer E dessus. nós vamos desenvolvê-lo. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Nós vamos entender várias Mais pour coisas. aller plus loin, Mas para ir mais longe, nous allons prier nós ensemble vamos orar et nous allons juntos. demander à E Dieu nós vamos pedir a de nous Deus diriger de nos dirigir pendant ces moments. durante esse momento. Amen. Amém? Fermez vos yeux, Feche seus olhos. nous allons prier ensemble. Vamos orar juntos. Seigneur Dieu, mon Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils no Jésus-Christ, nome do teu Filho Jesus je te Cristo, remercie, eu Seigneur, quero te agradecer pour ce moment, por Seigneur, esse momento que tu nous as que permis tu nos permitiste d'être devant ta face de estar diante de tua et face de passer ce moment e de ensemble avec passar toi. este momento junto contigo. Parle avec nous aujourd'hui. Fala conosco hoje. Transforme des choses aujourd'hui. Transforma coisas hoje. Révèle-nous aujourd'hui Revela-te ce hoje que nous ne savons pas encore. aquilo que nós não sabemos. Au nom de Jésus. No nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Amen, mes amis. Amém, amigos? Voilà, Aqui, aujourd'hui, vendredi, hoje é sexta-feira. dans le plateau de Émission Renaissance. E nesta emissão de Nous Renascer, sommes avec quel thème? nós estamos qual o título? Pourquoi être sanctifié? Por que ser santificado? Et nous allons comprendre cela. E vamos entender isso. Mes amis, Amigos, il existe beaucoup de choses existem muitas coisas qui se passent que acontecem durant notre vie. durante nossas vidas. On cherche tellement de choses, Procuramos muitas on veut coisas. tellement avoir des choses, Queremos ter tantas une coisas. vie bénie, Uma vida un bon abençoada. travail, Bom trabalho. une famille, Uma une família. grande maison. Uma grande On casa. cherche beaucoup de choses. Procuramos várias Mais coisas. deux fois, Mas muitas das vezes on oublie nós esquecemos la chose a coisa le plus importante mais importante dans la vie d'une personne. na vida de uma pessoa. La sanctification A santificação est quelque chose é algo très important muito importante dans la vie d'une personne, na vida de uma pessoa, surtout dans la vie des chrétiens. principalmente na vida de um crente. Toi qui n'es pas encore chrétien, Você que não é um je crente, t'invite à le faire eu te convido a fazê-lo, parce que c'est important porque é importante de devenir membre du de corps de se Christ tornar membro do corpo pour de avoir Cristo une vie meilleure para ter uma vida melhor et pouvoir avancer. e para poder avançar. Pourquoi Porque é être sanctifié? que devemos santificar. Pourquoi nous devons chercher la Porque sanctification? é que devemos procurar À santificação. quoi sert la Para sanctification? que serve a santificação? Pourquoi je ne peux pas Por que é que eu não posso continuer continuar à vivre a viver ma vie uma vida comme je le veux como eu quero et continuer à faire e continuar fazendo ce qui me plaît? aquilo que me agrada? Parce que la Bible dit Porque a Bíblia diz que Dieu pardonne, que Deus perdoa, Jésus pardonne. que Jesus perdoa. Il a le même jusqu'à la croix Ele foi até a pour cruz prendre ma place. para tomar meu lugar. Et la Bible a dit E a Bíblia diz qu'il allait à la croix de que Calvaire ele foi à cruz do Calvário, payer un prix pagou o preço très cher. muito caro. Ce pas seulement pour les chrétiens, Não foi somente para os mais crentes, c'est pour toute mas personne foi para todas as pessoas qui croit en lui. que crê nele. Alors, je crois déjà. Então eu creio já. Je crois en lui. Eu creio nele. Alors, Então, cela normalement me suffit. e normalmente isso é o Et je suficiente. vive ma vie E para poder viver jusqu'au uma vida moment até o de momento son retour. de sua volta. Et je partirai avec lui. E partir com ele. Et il va me pardonner E ele vai me de perdoar tout ce que je fais qui de n'est pas bon. tudo o que eu fiz que não é bom. Parce que la Bible a dit que c'est ça.
É isso que a Bíblia Il diz. pardonne. Ele Il perdoa. pardonne tout. Ele perdoa tudo. Donc il va me pardonner au moment de partir. No momento de ir embora, ele vai me perdoar. Mais malheureusement, Mas, infelizmente, mon ami, meu amigo, ce n'est pas comme ça se não passe. é dessa forma que se Il y a un protocole. tem protocolo. On doit être sanctifié. Nós devemos ser santificados. Mais pourquoi chercher la sanctification? Mas por que procurar a santificação? Nous allons le découvrir. Vamos Nous allons descobrir. le découvrir Vamos descobrir. ensemble. Juntos. Ouvrez ta Bible. Abram suas Si Bíblias. tu en as une Bible. Se você tiver uma Bíblia. Sinon, suive dans l'écran. Se não, siga-me no En hébreu, Hebreus, chapitre 12, capítulo 12. le verset 14. E o verso 14. Hébreu 12, verset 14. Hebreus 12, verso 14. Qu'est-ce que la Bible nous O parle? que diz a Bíblia? Écoutez la parole de Dieu. Escute a palavra de Deus. Cherchez la paix avec tous Siga a paz com todos. et la E sanctification, a santificação, sans laquelle sem a qual personne ninguém ne verra verá le Seigneur. o Senhor. Amen. Amém? Alors, Então, si je comprends bien, se eu bem entendi, la Bible nous dit, a Bíblia diz, Dieu lui-même Deus ele próprio nous parle. nos diz. Parce que c'est sa parole. Porque é a sua Que palavra. nous devons chercher la E paix devemos procurar paz avec tout le monde. com todos. Ça veut dire que je dois chercher la paix. Quer dizer que eu tenho que procurar Avec tout le paz monde. com todos. Je ne dois pas avoir indifférence avec Eu não quelqu'un. tenho que ter confusão com ninguém. Je dois faire mon Eu possible tenho que fazer o meu melhor pour ne pas vivre une vie para de não confusion. viver uma vida de confusão. Ça, Isso c'est une ordonnance é uma ordem de Dieu. de Deus. Et il a dit, E ele diz, cherchez procure la paix a paz avec tous com todos et e la sanctification, a santificação, sans laquelle sem a qual personne ne verra le Seigneur. ninguém verá o Senhor. Voilà le secret. Aqui está o segredo. La Bible nous dit, A Bíblia diz, sans la sanctification, sem a santificação, personne ne verra Dieu. ninguém verá Deus. Ça veut dire Quer dizer que si je veux un que jour se eu quiser um dia être sauvé ser salvo et aller dans le royaume de e Dieu ir ao reino de Deus pour rencontrer para encontrar face à face face a face avec Dieu com Deus et le voir e vê-lo tel qu'il est, do jeito que ele é. je dois Eu tenho chercher que procurar la a sanctification. santificação. Parce que sans la sanctification, Porque sem a santificação, personne ne peut pas voir Dieu. ninguém vai ver Deus. Voilà pourquoi, E aí nous devons chercher la E sanctification. aí está porque devemos procurar. Mon ami, Amigo, tu dois você deve maintenant agora chercher procurar la sanctification. a santificação. Ça veut dire commencer Quer dizer começar à nettoyer a limpar tout ce qui n'est pas bon. tudo o que não é bom. Mets de côté. Coloque de lado. Nettoyer ma vie. Limpe sua vida. Tout ce qui me rend sale Tudo devant le que Seigneur. me torna sujo diante do Senhor. J'abandonne. Eu abandono. Je cherche la Eu sanctification. procuro a minha santificação. Dans la prière, Na oração. dans toutes ces choses E todas que as je vois que coisas ces choses n'est pas bon, que eu vejo que não é bom, je les abandonne. eu abandono. J'arrête de pratiquer Eu paro de praticar les débauches, deboches, toutes choses todas as coisas qui me rendent sale. que me tornam sujos. Amen. Amém? Voilà. Aí está. Pourquoi Porque chercher la devemos sanctification? procurar a Si santificação. tu ne pas Se você sanctifié, não estiver tu santificado, ne verras pas Dieu. você não verá Deus. Il a dit ça dans la Bible. É Ele que falou na Bíblia. La Bible a dit, A Bíblia diz, cherchez la sanctification. procure a santificação. La Bible a dit, A Bíblia diz, soyez saints seja santo, comme votre Père céleste est saint. como o seu Pai Celestial é santo. Parce que cela est nécessaire Porque isso é necessário dans le moment no momento que je dois que eu partir partirei dans le royaume de Dieu. ao reino de Deus. Sans la sanctification, Sem a santificação, personne ne verra Dieu. ninguém verá Deus. Et nous allons aller encore un peu plus. E nós vamos ir mais adiante. Dans le livre de Josué, No
no livro de le Josué, chapitre 3, no capítulo 3 le verset 5. e o versículo 5. Josué dit au peuple, Josué diz ao povo: sanctifiez-vous, santificai-vos, car demain, porque amanhã l'Éternel fera des prodiges o Senhor fará maravilhas au milieu de vous. no meio de vós. Amen. Amém? Le peuple devait se rencontrer O povo deveria se encontrar dans la montagne, na montanha il devait se rapprocher para se aproximar, pour para être auprès de Dieu. estar próximo de Deus. Quand le peuple arrivait E quando o povo chegou auprès de Jourdain perto do Jordão avec Josué, com Josué, ils sont arrêtés. eles pararam. Et là, E lá ils devaient suivre eles deviam seguir l'alliance, l'arche de l'alliance a Arca da Aliança, qui représente que Dieu. representava a Deus. Et E ils ne devaient pas se rapprocher trop, eles não tinham que se aproximar mais ils muito, devaient suivre mas eles deviam seguir l'arche de a l'alliance Arca da Aliança, qui va leur que vai guider, os qui va guiar, leur montrer le que chemin. vai nos mostrar os Et caminhos. Josué a dit au peuple, E Josué falou ao povo: sanctifiez-vous, parce que santificai-vos, demain, porque amanhã Dieu fera des prodiges. Deus fará Au milieu de maravilhas vous. no meio de Ça veut vós. dire que Dieu, la présence de Dieu va être là Que a demain. presença de Deus Et le estaria peuple presente doit lá. se E o sanctifier povo deveria se pour que santificar le lendemain, para que no dia de ils amanhã sont prêts eles tivessem à être dans la a présence de estar na Dieu. presença de La Deus. sanctification A est santificação très importante é muito pour se importante rapprocher de Dieu. para se aproximar de Deus. Parce que la présence de Dieu Porque a presença va de être Deus très forte. vai ser forte. Donc Josué avertit le peuple. Então Josué L'arche de l'alliance va être devant falou ao povo: a Arca da Aliança vai estar na frente et le peuple va le suivre. e o povo vai segui-lo. Mais il devait se sanctifier Mas eles deveriam se santificar. parce que la présence de Dieu va être Porque là. a presença de Deus estaria Vous lá. voyez Vocês veem comment c'est important como é importante de de sanctifier, estar de chercher la de sanctification procurar a santificação, dans la prière, demander à Dieu, oração, pedir a Seigneur, Deus: Senhor, aide-moi ajuda-me à être a se transformé, transformar, à me nettoyer, à abandonner a abandonar tout ce qui me rend sale. tudo o que me torna uma pessoa suja. Chercher la sanctification. Procure ser santificado. Dans le livre No livro de 1 Thessaloniciens, de 1 le Tessalonicenses, chapitre 4, no capítulo 4, verset 3. verso 3. Ce que Dieu veut, O que Deus quer c'est votre sanctification. é a sua santificação. Ce que vous vous absteniez Mas o que você se abstém, de l'impudicité. Ele quer que você se abstenha da impunicidade. Amen. Amém? Dieu veut qu'on soit sanctifié. Deus, Ele quer que sejamos santificados. Être loin de tes choses Estar de afastado l'impudicité da qui impudicité nous rendent sales, que nos torna pessoas qui sujas, nous rendent une personne que nos torna uma qui n'est pessoa pas agréable à Dieu. que não é agradável a Deus. Ce que Dieu veut, O que Deus c'est quer notre sanctification. é a nossa Pour santificação être prêt para estarmos perto le moment venu. no momento vindouro. 1 Thessaloniciens, Em 1 Tessalonicenses, chapitre 4, capítulo 4, le verset 7. e o verso 7. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, Por Deus não vos chamou para a impureza, mais à la sanctification. mas a santificação. Dieu ne nous a pas appelés à vivre une vie de débauche, Deus, Ele não chamou a viver uma vida mais de il nous Deus, a appelés à nous sanctifier. mas Ele nos chamou a Nous nos devons nous santificar. sanctifier chaque jour. Devemos nos santificar Jour en jour, dia a dia. nous devons chercher la sanctification Devemos procurar auprès de Dieu, perto dans la de Deus, prière, em oração, dans la parole na palavra de Dieu, de Deus. le mettre en pratique Colocar em pour qu'on prática, puisse être para prêt que possamos estar le jour de l'enlèvement de no l'Église. dia do arrebatamento. Mais une chose, Mais uma coisa, beaucoup sont focalisés muitos estão sur focalizados l'enlèvement de l'Église. no arrebatamento da igreja. Mais avant l'enlèvement de l'Église, Mas antes do arrebatamento da igreja, tu peux partir avant.
você pode partir antes. Si tu pars aujourd'hui, Se você for embora hoje, est-ce que tu es prêt? você está pronto? Est-ce que tu es dans la sanctification? Você está santificado? Est-ce que ton corps est sanctifié pour aller? Será que seu corpo está santificado para Cela est le danger. É esse o perigo. Pourquoi je ne peux pas continuer à vivre ma vie Por que é que eu não posso continuar a viver comme a je minha le vida veux, como eu quero, comme je désire, como eu desejo? faire tout ce qui me plaît? Fazer tudo que eu bem quero. Ah, parce que Dieu pardonne. Porque Deus perdoa. Mais quand est-ce que Mas quando é, tu sais você sabe que tu vas partir? que você vai partir? Est-ce que tu as une date? Você tem uma data? S'il y avait une date Se marquée, existisse uma data marcada, que une telle personne que tal pessoa va mourir telle date. vai morrer tal data. Donc, Então, la personne allait passer sa a vie pessoa ia passar a vida à toda faire tout ce qu'il a veut, fazer tudo que ela comme bem il quiser, veut. como ela quer. Avant la date, Antes dessa data, il va chercher la aí sanctification. ele vai buscar a Il santificação. va nettoyer sa vie. Ele vai Il va tout fabricar corriger. ele vai corrigir tudo. Parce qu'il sait que la date Porque arrive. ele sabe que Avant que la date arrive, il doit être antes da data saint comme son Père ele céleste deve est saint estar santo como seu pour pai pouvoir partir. para poder. Mais malheureusement, Mas infelizmente personne n'a pas cette ninguém date. tem o dia, a data. Ni Jésus Nem Jesus n'a pas la date de son retour. não tem a data de La sua Bible volta. nous dit, A Bíblia diz il n'y a que Dieu seul, que só Deus, somente Ele, notre Père, o nosso Pai, qui connaît que conhece et qui a la date. e que tem a Parce data. que c'est lui qui a planifié Porque cela. foi Ele que planificou isso. Donc, Então, puisque tu ne sais pas, mon ami, já que você não quand sabe est-ce que tu vas partir, quando é que você vai c'est partir, pour cela é por une de isso plus fortes raisons que é a maior que tu razão dois vivre à que chercher você tem que viver procurando la sanctification a santificação auprès du Seigneur. perto do Tu Senhor. dois être prêt. Você deve estar pronto. Le jour No dia que tu dois partir, que você vai partir, tu es prêt. você tem que estar pronto. Voilà Aí está. pourquoi tu ne peux pas Porque você não rester pode en train de vivre ta vie comme tu ficar vivendo a vida como de la você manière que quiser, tu le veux. da maneira que você Parce bem que tu quiser. n'as pas la date que tu Porque vas você partir. não tem a data que você vai Beaucoup partir. ont eu la chance Muitos tiveram a chance de retourner à Jésus, de pratiquer la de sanctification, praticar a de se santificação, sanctifier de se santificar avant de partir. antes de partir. Mais beaucoup n'ont pas eu cette Mas chance. muitos não tiveram essa sorte. Ils sont partis d'un coup. Eles foram embora só Il n'y a uma plus vez. de temps Não houve tempo de se repentir. de se arrepender. Donc plus de temps Então, se não houver tempo de se sanctifier. de se santificar, Où va l'âme de cette personne? aonde vai a alma dessa pessoa? En enfer. Foi para o inferno. Il y a deux chemins. Existem dois caminhos: Le royaume des cieux o reino dos céus et l'enfer. e o inferno. Si tu n'as pas vécu ta vie Se você não viveu a en sua cherchant vida la sanctification, procurando a ser santificado, à être en paix avec tout le monde, a estar em paz com todos, ne pas vivre une vie de não confusion. viver uma vida de confusão, Mon ami, amigo, la vie de confusion a vida de confusão ne va pas amener personne não leva ninguém dans le royaume de Dieu, ao reino de Deus, mais en enfer. mas ao inferno. Quand tu vis en confusion, Quando você vive em confusão, tu n'es pas en train de te sanctifier. você não está se santificando. La Bible dit, A Bíblia diz: cherche la paix procurai a paz avec tout le monde. com todos. Ça veut dire être bien avec Quer tout le monde, dizer estar bem com sans todos, confusion, sem confusões, et chercher e procura la sanctification, a santificação, qui est laquelle, no qual, sans cela, sem ela, personne ne verra Dieu. ninguém verá a Deus. Amen. Amém? Et nous allons aller encore plus. E nós vamos ir mais adiante. 1 Thessaloniciens, 1 Tessalonicenses, chapitre 4, capítulo 4, le verset 8. e o verso 8. C'est lui donc qui rejette cette précepte, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. Alors, on reprend. C'est lui donc qui rejette Aquele que rejeita ce précepte, esse princípio,
princípio. ne rejette pas un homme, Não está rejeitando o homem, mais Dieu mas Deus, qui vous a aussi donné que também te deu son esprit. o Espírito Santo. Amen. Alors, ça veut dire quoi? Então quer dizer o quê? Si je refuse Que se eu desprezo de chercher de procurar la a sanctification, santificação, comme la parole de Dieu me como dit, a palavra de Deus comme me diz, Dieu me conseille como Deus me de aconselha faire, de et fazer, il me dit e me diz que si je ne me sanctifie pas, que se eu não me je santificar, ne le verrai pas. eu não vou vê-lo. Cela est nécessaire Isso é pour pouvoir se necessário rencontrer para avec lui. poder se encontrar com Ele. Donc, si je n'accepte pas cette parole, Então, se eu desprezar essa si je palavra, rejette ces préceptes, se eu desprezo esse ce princípio, n'est pas un homme que je rejette, não é um homem que eu estou mais rejeitando, Dieu lui-même mas Deus Ele mesmo, qui m'a donné que me deu son esprit. o seu Espírito Santo. Amen. Amém? Donc, c'est très important Então é muito importante de chercher à être de sanctifié, procurar a de santificação, chercher à être bien de avec tout le monde. procurar a estar bem com todos. La confusion A confusão n'amène pas de bonnes choses. não traz nada. Ne boa vivez coisa. pas une vie de confusion. Não vive uma vida de confusão. Beaucoup est dans le temple Muitos vivem no templo. et il dit je suis en communion avec Eles Jésus. dizem, eu estou em comunhão com Jesus. Il est tellement saint, Ele é tão son santo pied ne touche pas par que terre quand il o marche. pé dessa pessoa nem toca no chão quando ele Et ne anda. saluez pas son frère dans E ele l'assemblée. nem sauda seu irmão na igreja. Quelle vie de sanctification que tu vis. Que vida de santificação você vive? Quelle vie de sanctification. Que vida de santificação? Quelqu'un qui ne salue pas son Alguém frère, que não sauda seu qui irmão, ne dit pas bonjour à que l'autre. não diz bom dia a outro. Quelqu'un qui garde quelque chose dans son que cœur guarda mágoas no seu coração contre l'autre, contra outros, contre quelqu'un. contra alguém, Quelqu'un qui refuse de pardonner. com alguém que rejeita de perdoar, Quelqu'un qui méprise les autres. alguém que despreza os outros. Et il dit comme ça. Ele diz assim: Ah, je suis un membre du corps de eu Christ. sou um membro do corpo de Cristo. Non, Não, c'est une vie de débauche. é uma vida de deboche. On ne peut pas être sanctifié Não podemos ser santificados en vivant toujours une vie de débauche vivendo uma vida de ou deboche, vivant toujours une vie ou então vivendo uma vida de confusion, de confusão, de refuser de pardonner, de rejeitar, de de perdoar, saluer son frère, rejeitar de garder quelque chose dans son cœur contre les autres. Deux fois la personne il est dans l'assemblée, Muitas vezes as pessoas estão na il n'a Assembleia. rien contre celui qui est dans Ele l'assemblée, não tem nada contra mais ninguém, il a quelque chose contre mas ele tem algo contra quelqu'un de son travail. alguém lá no seu Il ne trabalho. dit pas bonjour à quelqu'un de son Ele não travail. diz bom dia a alguém lá no seu emprego. Dans son travail, ils ne savent pas qu'il est chrétien. No seu emprego, ninguém sabe que ele é crente. Et il arrive à l'église saint. E chega na igreja, ele é um santo. La Bible dit A Bíblia diz que sans la sanctification, que sem a santificação, personne ne verra Dieu. ninguém verá Deus. Si tu veux voir Dieu un jour, Se você quiser ver Deus, c'est-à-dire aller dans le royaume des cieux, dia chegar lá no céu, ton passage sur cette terre, depois de sua passagem aqui na terra, cherche la sanctification. procure a santificação. Cherche la paix avec tout le monde. Procure a paz com todos. Ça veut dire pardonner. Quer dizer, perdoe. Pardonner. Perdoe. Dis bonjour à celui qui ne te dit pas Diga bonjour. bom dia àquele que não te Aide diz bom celui dia. qui ne t'aide pas. Ajuda aquele que não te Sois en paix à celui qui ne t'aime pas. Esteja em paz com aquele que não te ama. Sois en paix Esteja em et paz. cherchez la sanctification. Procure a santificação. Dans la parole de Dieu, Na palavra dans de la Deus. prière, Na oração. et tu seras saint comme ton Père E você céleste. será santo como seu Pai. Cela est nécessaire. Isso é necessário. C'est pour ça qu'on ne peut pas continuer à vivre notre Por vie isso comme não on le veut, podemos viver a vida à como pratiquer bem des choses de ce monde comme on veut. praticando coisas dos mundos como Parce bem qu'on ne sait queremos. pas quand on va partir. Porque não sabemos a hora que Et si on partait E se partir sans être sanctifié, sem estar em santidade, malheureusement, infelizmente, nous ne verrons pas Dieu. não veremos Deus. Nous allons à l'enfer Vamos ao inferno avec Satan. com Satanás. Parce que c'est cela. Porque é isso. C'est pour ça c'est É important por isso é de importante chercher la de sanctification procurar a tous les jours de ta santificação vie. todos os dias de sua vida.
vida. Amen. Amém? Regardez ce que la Bible nous parle. Olhe bem o que a Bíblia nos fala. Dans le livre de 1 Corinthiens, No livro de 1 Coríntios, le chapitre 6, capítulo 6, à partir du verset 9, 9 et 10. 6, 9 e 10. 9, 10 et 11. 1 Coríntios 6, 9, 10 e 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Não sabeis que o injusto não há de herdar o reino de Deus? Ne vous y trompe pas. Não erreis, Ni les impudiques, nem os desvasos, ni les idolâtres, nem os idólatras, ni les adultères, nem os adúlteros, ni les infirminés, nem os efeminados, ni les infamés, nem os sodomitas, ni les voleurs, nem os ladrões, ni le cupidique, le cupide, o avareto, ni les ivrognes, nem o bêbado, ni les outrageux, nem o maldizente, ni les ravisseurs nem os roubadores n'hériteront le herdarão royaume de Dieu. o reino de Deus. Et cela, ce que vous étiez. Alguns de vocês eram assim. Quelques-uns de vous, Alguns de vocês, mais vous avez été lavés. mas vocês foram lavados, Mais vous avez été sanctifiés. mas foste sido santificados, Mais vous avez été justifiés. mas haveis sido justificados Au nom du Seigneur em Jésus-Christ. nome do Senhor Jesus Et par l'Esprit de e pelo notre Dieu. Espírito de nosso Deus. Amen. Amém? Ça veut dire que Isso quer dizer toutes ces choses-là, que todas essas coisas aí, tous ceux qui pratiquent ces todos choses, que praticam esses atos n'hériteront pas le royaume des cieux. não vão herdar o reino dos Ça veut dire céus. qu'ils ne vont pas rentrer au Quer ciel. dizer que eles não vão entrar no Et céu. la Bible a dit E a Bíblia diz que nous étions comme ça. que antes éramos assim. Nous tous, Nós todos. nous vivons dans ces villes. Nós vivíamos essa vida. Mais on a été lavés. Lavados. Regardez ce qu'il dit. Olha o que ele Et diz. cela que vous étiez, Assim que eras. quelques-uns de vous, Alguns de vocês. mais vous avez été lavés. Mas fostes lavados. Mais vous avez été sanctifiés. Mas fostes Mais santificados. vous avez été justifiés. Mas fostes Au justificados. nom du Seigneur Em nome do Jésus-Christ. Senhor Et Jesus. par l'Esprit E de pelo notre Dieu. Espírito de nosso Ça Deus. veut dire que maintenant Quer dizer que que agora. tu as accepté le Se Seigneur você Jésus, aceitou o Senhor Jesus, ta vie est a transformée. tua vida foi Mais tu transformada. dois Mas você deve continuer dans le continuar processus no processo de de sanctification. santificação. La sanctification, A tu santificação ne le fais pas une fois pour toutes. vocês não vai fazer uma vez por todas. C'est que Jésus qui est allé à la croix, É só Jesus que foi na cruz, payer le prix une fois pour toutes. que pagou o preço por uma vez por todas. Mais toi, Mas você, pendant que tu es en vie, durante estar vivo, moi, eu, pendant que je suis en vie, durante eu estar vivo, nous, nós, pendant que nous sommes en vie, durante a nossa nous vida devons estar vivo, continuer devemos à chercher tous les a jours procurar la todo dia sanctification a pour ne santificação pas retomber para não dans les cair débauches, no deboche, dans une vie numa vida qui n'est pas agréable à que Dieu. não é agradável a Deus. Tout ce que nous venons de lire, Tudo que acabamos de ler, la Bible a dit a Bíblia que diz ceux qui pratiquent cela aqueles que praticam isso ne rentreront pas dans le royaume. não vão entrar no reino dos céus. Parce que ces vies, Porque essa vida, ces gens de vie esse estilo de vida, ne fait pas partir não faz parte du Seigneur qui nous a do appelés. Senhor que nos Il ne nous chamou. a pas appelés à cette vie-là, Ele não nos chamou para este estilo mais il de nous vida, a appelés à mas la ele sanctification, nos chamou à nous préparer a nos preparar à rentrer dans le royaume de a Dieu. entrar no reino de C'est Deus. pour cela on a été lavés. É por isso que fomos C'est pour lavados. cela on a été É sanctifiés por isso que fomos par santificados le sang de Jésus. pelo sangue de Jesus. Maintenant, Agora, c'est à toi
É a você. c'est à moi É a mim. de continuer le De processus continuarmos o de processo sanctification. de santificação. C'est le protocole É o pour protocolo rentrer dans le royaume para de Dieu. poder entrar no reino. Quand de tu Deus. vas rentrer dans un travail, Quando você vai entrar no tu vas emprego, voir l'entretien. você vai ter um Et si entretenimento. l'entretien est bien passé, E se esse entretenimento passar ils vont bem, t'accepter eles vão te aceitar. et ils vont te donner le contrat. E eles vão te dar um contrato. Mais il y aura une période d'essai. Mas haverá um período de Et cette période d'essai e esse período qui va déterminer vai determinar s'ils vont te garder dans se l'entreprise eles vão te guardar na empresa ou pas. ou não. Et tu vas faire quoi à ce moment? E você vai fazer o Tu que? vas faire tout ton pouvoir Você vai fazer de todo pour o seu réussir melhor la période d'essai, para passar aquele período pour que tu puisses avoir le contrat de experimentação para indéterminé, obter o contrato pour pouvoir travailler définitif dans cette para société. poder ficar na empresa. Alors si nous pouvons faire cela, Então, se podemos fazer isso sur cette vie que nous vivons dans ce monde, nesta vida mundana que en vivemos, cherchant que tout ce que nous avons ici va rester ici, que tudo que temos vai ficar aqui, pourquoi ne pas s'efforcer aussi que não podemos se esforçar à chercher la a sanctification? procurar a santificação. Pourquoi de nous pas efforcer Não nos esforçamos à abandonner a abandonar tout ce qui nous rend sales tudo que nos torna pour sujos être sanctifiés para ser santificado comme notre Père Céleste est como saint? nosso Pai Celeste. La Bible a dit soyez saints, A Bíblia fala comme seja ton Père Céleste est saint. como o seu Pai Celeste é. Sans la sanctification, Sem a santificação, personne ne verra Dieu. ninguém verá Deus. Alors, Então, cherchons la sanctification procure a santificação tous les jours. todos os dias. Être bien avec tous, Estar bem com todos, sans confusion. sem confusão. Amen. Amém? Ne cherchez pas profil pour toi-même, Não procure nenhum proveito para você, mais pour le royaume de Dieu. mas para o reino de Deus. Fais ton possible Faça o seu possível pour faire partir para fazer de parte cette grande famille. dessa grande família. Amen. Amém? C'est cela que la Bible nous É isso demande. que a Bíblia nos pede de fazer. Dans le chapitre de 1 Corinthiens, No capítulo de 1 le Coríntios, chapitre 6, no capítulo 6, en 1 Corinthiens 6, le 12 1 Coríntios 6, 12, jusqu'à 20. do 12 ao 9, do 12 ao 20. Qu'est-ce qu'il nous dit? O que diz? Nous allons voir Vamos ver. 1 Corinthiens 6, 1 Coríntios 6, 12 12 jusqu'à 20. até o verso 20. Nous allons voir. Vamos ver. Tout m'est permis, Todas as coisas são mais lícitas, tout n'est pas utile. mas nem todas as coisas convêm. Tout m'est permis, Todas as coisas me convêm, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. mas não me deixarei dominar por nenhuma. Arrêtons là un peu. Paramos um pouco aí desse La texto. Bible a dit que tout est permis. A Bíblia fala que tudo me é permitido. Tout m'est permis. Tudo me é Je permitido. peux sortir d'ici Eu posso sair daqui et aller dehors e ir lá fora et faire ce que je veux. e fazer o que eu bem quiser. Je peux partir Eu posso ir embora et rentrer e entrar à 3 heures du matin. às 3 da manhã. Je peux le faire. Eu posso fazer. Cela m'est permis. Isso me é Je permitido. peux aller dans une boîte de nuit Eu posso sair, ir numa boate et à boire noite toute la nuit. e beber toda a Après noite. sortir dans la rue tout saoul, E depois sair tudo alcoolizado. déshabillé, Tudo deixa faire la folie scandale. fazer escândalos, loucura. Cela m'est permis. Isso me é permitido. Mais est-ce que c'est utile? Mas será que me convém? La Bible a dit, A Bíblia diz, tout m'est permis, tudo me é lícito, mais tout n'est pas utile. mas nem tudo me Tout m'est é permis, tudo me é lícito. mais je ne me laisserai asservir par Mas quoi que ce soit. não me deixarei dominar por nenhuma. Je ne veux pas me laisser dominer par ces Eu não choses vou me deixar dominar por de essas ce coisas. monde qui m'éloigne de Essas Dieu. coisas do mundo que me afastam. Je dois de Deus. chercher la Eu sanctification. tenho que procurar Et le santificação. verset 13. E o verso 3? Les aliments sont pour le ventre As comidas elas são para o et estômago le ventre pour les aliments. e o estômago para os alimentos. Et Dieu détruira Deus, porém, l'un retirará comme les autres. como o outro. Amen. Amém? Mais le corps Mas o corpo, n'est pas pour l'impudicité. ela não é para a prostituição. Il est pour le Seigneur. Ela é para o Senhor. Et le Seigneur E pour o le Senhor corps. é para o corpo. Amen. Amém?
C'est cela É isso nous devons faire. que devemos fazer. Tout nous permis, Tudo nos mais tout n'est permitido, pas utile. mas Nous- não é tudo Nous útil. ne devons pas nous laisser Não nos devemos deixar entraîner dans cette vie ser treinados nessas de vidas débauche. de deboche. Nous devons Nós devemos nous éloigner nos afastar de tout cela. de tudo isso. Parce que le corps, Porque o corpo, notre o corps, nosso corpo, ne nous appartient pas. ela não nos pertence. Ça appartient au Seigneur. Ela pertence ao Senhor. La Bible a dit A Bíblia diz que le corps appartient au Seigneur. que o corpo pertence ao Senhor. Amen. Amém? C'est cela É isso que nous devons chercher. que devemos procurar. Sanctification. Santificação. Voilà pourquoi il est important Aí está porque é importante d'être de sanctifié. ser santificado. Tu peux tout faire Você pode fazer de tudo, comme tu veux. como você quiser, Mais la conséquence, mas as tu es consequências, le seul você é responsable. o único responsável. Tu seras l'unique Você responsable será o único de responsável ce qui arrivera do que vai acontecer dans ta vie. na tua vida. Tu sais pourquoi? Você sabe por quê? Parce que ce sera la conséquence Porque vai ser a consequência de tes décisions, das tuas decisões de ton e attitude. de tua atitude. Si tu prends de bonnes Se attitudes, você tomar boas en atitudes, chercher la também sanctification, procurando a santificação, tu seras agréable à Dieu. você será agradável a Deus. Amen. Amém? Rien n'est pas obligé. Nada te obriga. C'est pour ça la Bible nous dit É que por tout isso m'est que a permis, Bíblia diz que tudo me é lícito, mais je ne me laisserai pas servir mas eu não me deixarei à quoi dominar que ce soit. em qualquer coisa que for. Le diable, O il diabo, ne peut pas continuer à te ele dominer não pode continuar te parce que dominar. Jésus a déjà payé pour te Porque libérer. Jesus, ele pagou C'est pour ça c'est à toi É por isso que é de você prendre la décision que tem que tomar a decisão pour chercher la para sanctification. procurar a santificação. Sans la sanctification, Sem a santificação, personne ne verra Dieu. ninguém verá Deus. Nous pouvons tout obtenir Podemos obter todas sur as cette coisas terre, nesta terra, mais cherche une chose. mas saiba algo. Tout ce qui est de la terre Tudo que é da terra va rester là. vai ficar na terra. D'accord? C'est pour cela, É por isso, cherchons la sanctification. procure a santificação. Amen. Amém? Je vais prier pour toi, Eu vou orar por você, pour que le Seigneur para que o Senhor te donne la force te dê força tous les jours, todos os pour que dias, tu puisses para que você possa chercher la sanctification procurar a dans santificação sa parole, na sua palavra, dans la prière, na oração, et Dieu sera avec toi. e Deus estará com você. Amen. Amém? Seigneur Dieu, mon Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils no Jésus-Christ nome do bien-aimé, teu Filho Jesus Cristo, nous avons écouté ta parole. nós escutamos a tua palavra, Cette personne, mon e Dieu, essa pessoa qui a entendu ta parole, que escutou a tua palavra, Seigneur Dieu, Senhor Deus, aide-le, Seigneur. ajuda-o, Rends-le fort fortifica-o, pour que le puisse, para Seigneur, que ele possa, tous les jours de sa vie, todos os dias de sua vida, chercher, Seigneur, procurar la a sanctification santificação. au nom de No Jésus. nome de Jesus, Aide cette personne ajuda essa à se pessoa relever, a se à levantar, abandonner, a abandonar, à refuser a rejeitar une vie de uma débauche vida de deboche, pour qu'il puisse, Seigneur, para que ele possa être saint, Seigneur, ser santo, comme tu es saint. como tu és santo. Tous les jours Todos os de dias sa vie, Seigneur. de sua vida, Au nom de em Jésus. nome de Jesus. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus, s'il Pai, y a quelqu'un malade, se há alguém doente, que le malade soit guéri. que o doente seja Toi curado. qui écoutes cette prière, Você que escuta et essa si tu es oração, malade, se você estiver doente, au nom de Jésus, em nome de Jesus, soyez guéri. seja Si curado. tu étais paralysé Se você está dans une paralítico siège roulant, numa cadeira, lève-toi levanta-te et marche. e anda. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus, lève-toi et levanta-te marche. e anda. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. et tu seras E você será plus fort que tous. mais forte que tu. Ayez courage, Tenha coragem. prends courage, Tome que coragem. Jésus est avec toi. E Jesus está com você. Seigneur Dieu, Senhor Deus, aide celui qui n'a plus de force. ajuda essa pessoa que não está aqui. Aide celui qui est désespéré. Ajuda a pessoa Celui qui desesperada. cherche partout. Aquele que já procurou em todo Il ne sait lugar plus quoi faire. e não sabe mais o que Mais à partir de fazer. ce moment, Mas a partir deste redonne-lui la paix. dá-lhe a paz. La paix dans son A cœur. paz no seu coração. La paix avec son A paz entourage. com o seu Aide-le à pardonner. Ajuda ele a Aide-le à être en paix avec tout Ajuda le ele a estar em monde. paz com todos. Et qu'il
puisses que chercher ele possa la saber sanctification procurar au santificação. nom de Jésus. No nome de Jesus. Au nom de Jésus. No nome de Jesus. Soyez bénis. Seja Au abençoado. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Maintenant, Agora, tu as compris, mon ami, você entendeu, amigo, pourquoi por que é être sanctifié. que tem que ser santificado. Pourquoi nous devons chercher la Por que é que sanctification. devemos procurar a santificação? Parce que sans la Porque sanctification, sem a santificação, personne ne verra Dieu. ninguém vai ver Deus. Amen. Amém? Alors, mon ami, Então, meu amigo, voilà le message aqui está o que mensagem Dieu a pour toi que aujourd'hui. Deus tem para você. Que Dieu continue à vous Que bénir, Deus continue a vos à vous abençoando, protéger vos et à protegendo vous délivrer e vos guardando de tout le mal. de todo mal. Continuez la processus Continue o processo de de sanctification. santificação. C'est tous les jours, É todos os dias, pendant que tu es en vie. durante a sua existência. Amen. Amém? Je remercie Dieu Eu agradeço a pour la vie Deus de chaque personne pela vida de cada qui ont pessoa que participé participaram avec nous conosco sur cette émission nessa emissão Renaissance. Renascer. Amen. Amém? Nous devons renaître de Nós nouveau. devemos renascer novamente. Cela est nécessaire Isso é pour necessário notre vie para nossas vidas avec le Seigneur com o Senhor dans la nouvelle Jérusalem. na Nova Jerusalém. Amen. Amém? Nous allons remercier Dieu ensemble Nós vamos agradecer a Deus juntos pour finir cette émission para acabar essa emissão de Renaissance. de renascer. Amen. Amém? Fermez vos yeux Feche seus et je olhos vais prier pour e eu vous. vou orar por você. On va prier ensemble Vamos orar juntos pour remercier Dieu. para agradecer a Deus. Seigneur Dieu, mon Père, Senhor Deus Pai, je te remercie, mon Dieu, eu quero te agradecer pour ce moment que nous avons passé, por Seigneur, esse momento que passamos dans ta présence. na tua Tu presença. nous as parlé, Seigneur. Tu nos Tu nous as falaste, révélé, tu Seigneur, nos revelaste des choses, Seigneur, coisas que peut-être que talvez la plupart de nous a maior parte ne de savons nós pas, Seigneur. não sabíamos. Maintenant, nous le savons, Mas Seigneur, agora nós que sabemos nous devons chercher que devemos tous les procurar jours todos os la dias sanctification a pour santificação pouvoir être para poder dans ta présence, estar na tua dans la presença, Nouvelle na Jérusalem. Nova Jerusalém. Merci pour tout ce que tu as fait. Obrigada por tudo. Continue que à tu nous fizeste. accompagner Continua à nos nous guider acompanhando, nos guiando. au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Garde les familles, Guarda as ceux famílias, qui vont au travail, aqueles que vão ao trabalho, ceux qui sont à la maison, aqueles que en estão formation, em casa, tous ceux qu'ils ont entendu todos faire. aqueles que estão fazendo, Que ta présence que a tua presença soit avec eux. esteja com eles Aujourd'hui, hoje, demain, amanhã, pour toujours. para sempre. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Que Dieu vous bénisse Que Deus vos abençoe et à bientôt. e até breve.